Amém? Vamos ler até o 22, amém? Do 15 ao 22 do Gênesis 17. Amém? Glórias a Deus. Diz assim: Disse Deus mais a Abraão: a Saraí, tua mulher, não se chamará mais pelo nome de Saraí, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: um homem de 100 anos há de nascer um filho? E dará à luz Sara, da idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e se chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis que o tenho abençoado, e o farei frutificar, e o farei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz nesse tempo determinado, no ano seguinte. Aleluia. E ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. Amém? Podemos tomar assento? Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor é Deus de promessa. Tu és o mesmo Deus de ontem, hoje será eternamente, Pai. Tu és o Deus que não falha, o Deus que não muda, que não erra, Deus que não chega atrasado, Pai. Mas o Deus que vai pela Tua palavra que nós demos nessa noite, Pai. Que possa cumprir, Papai, em nossa vida a Tua promessa. Cumprir, Papai, aquilo que o Senhor tem prometido para a nossa vida. Nos ajuda a crer, a esperar em Ti, confiar em Ti, Papai. Por o Senhor, que se arrependa, mas vela em cumprir pela palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai, que precisamos ouvir o que queremos, Papai. Estamos aqui na Tua presença, Pai, carente, Papai, aleluia, do Teu ensinamento, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, não tenho nada, não sou nada. A obra é Tua, nós somos Teu, Papai. Usa-me a mim, Senhor, nessa noite, Pai, para que possamos, Pai, falar aquilo que o Senhor espera, que possamos ouvir e praticar esta palavra, porque a fé sem a obra é morta, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor, te entrego nas Tuas mãos, e já te peço, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então todos nós conhecemos, irmão, a vida deste homem chamado Abraão. Nós vamos ver que Abraão, no capítulo 12, quando Deus fala com Abraão, para Abraão sair da terra, da parentela, e ir para uma terra que o Senhor iria mostrar. Abraão sai da terra diante de uma promessa. Abraão sai da terra, aleluia, crendo, aleluia, que o Deus que falou com ele, aleluia, iria andar com ele, iria estar com ele aonde ele fosse, aonde ele estivesse, e a terra que Deus prometeu, ele iria chegar e tomar posse dessa terra. Ele sai diante de uma palavra, de uma promessa de um Deus todo-poderoso. A Bíblia diz que Abraão tem 75 anos quando sai da sua casa e vai para essa terra que o Senhor iria mostrar. Deus disse para ele: Abraão, você será pai de uma nação, você será pai, aleluia, de um povo abençoado, aleluia. Você será pai de uma nação, e todas essa terra serão abençoados pela sua vida. E Abraão sai
aleluia, da terra, vai para onde Deus mostrou, aleluia, e a Bíblia diz que o tempo passa e Abraão não tem filho. Abraão não tem filho, por quê, irmão? Sara não consegue gerar filho. Sara, sua esposa, não gera filho. Sara é estéril, aleluia. E a Bíblia diz que Sara, na ansiedade, que Sara, na vontade, aleluia, de ajudar, de dar uma mãozinha, aleluia, para Abraão, para ter um filho, Sara oferece a sua escrava para se deitar com Abraão, para ter um filho. E assim acontece. Abraão, aleluia, tem um filho com Agar, a escrava de Saraí, na verdade. Então ele tem um filho com Saraí, e esse filho se chama Ismael, aleluia. E esse filho então vai crescendo, aleluia, e Abraão, aleluia, o tempo vai passando, aleluia, de 75 anos até onde nós lemos, Abraão já está com 100 anos de idade. Abraão com 100 anos de idade, aleluia, crendo que a promessa estaria na vida de Ismael, o filho que ele teve com a escrava Agar, aleluia. Mas quando Deus, aleluia, tem algo para fazer, tem uma promessa a se cumprir, aleluia, não é naquilo que você pensa que é, mas naquilo que Deus já prometeu que vai acontecer. Não é como você pensa que é como Deus já prometeu. Não era a promessa de Ismael, era a promessa do filho de Saraí, aleluia. E nessa idade de 100 anos, Deus volta a falar com Abraão, aleluia, e diz para Abraão: Abraão, a sua mulher Sara, aleluia, não vai mais se chamar Saraí, mas vai se chamar Sara. Eu irei mudar a história a partir do nome dela. Não vai mais se chamar Saraí, mas a partir de agora vai se chamar Sara. Por quê? Porque eu vou mudar a história. Eu vou começar, aleluia, a fazer um novo capítulo na sua história, Abraão. Eu vou começar a cumprir, aleluia, o que eu prometi há 25 anos atrás, aleluia. Vai começar a se cumprir na minha e na sua vida. Não importa quanto tempo Deus já prometeu, mas vai começar a se cumprir em nome de Jesus, aleluia. Demorou, mas vai cumprir, aleluia. A partir de agora não é mais Saraí, é Sara, aleluia. E Abraão ouve essas palavras, aleluia, e ele entende que vai mudar o nome, aleluia. Ele entende, aleluia, que não vai ser mais Saraí, e sim Sara, aleluia. Mas porque, irmão, ele ouve, aleluia, entende, aleluia, que Deus tinha uma promessa, aleluia, mas ele pensa consigo mesmo, aleluia. A Bíblia diz que quando ele ouve, aleluia, em seu coração, em seu pensamento, ele ri. Deus está falando isso? Não, já faz 25 anos, eu já tenho um filho, eu tenho Ismael, eu já tenho um filho, aleluia, já faz 25 anos, hoje, aleluia, eu tenho 100 anos, a minha esposa Saraí tem 90, e além disso, ela é estéril. Como isso pode acontecer, aleluia? Ele, aleluia, pensa em si, no seu pensamento, em seu coração, e ri. Ele diz que ele ri no seu pensamento. Ele ri, quer dizer: Senhor, isso não vai acontecer. Isso não pode acontecer, isso não é possível acontecer. Depois de tanto tempo, eu com 100 anos, minha esposa com 90 e ainda é estéril, como isso pode acontecer, aleluia? Ele ri, aleluia, mas ele não fala. Ele ri, mas ele começa a pensar, aleluia, como pode acontecer isso, aleluia? Isso não pode acontecer, isso é impossível de acontecer, aleluia. E assim ele começa a pensar, aleluia. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus é onipotente, o nosso Deus é onisciente, o nosso Deus é onipresente, conhece o seu pensamento, conhece os seus desejos, conhece as suas intenções. Não adianta, aleluia, você pensar que Deus não está conhecendo o seu pensamento, que você duvida no seu coração, que você acha que o tempo passou e que ele se esqueceu. Não, ele não se esqueceu, não, aleluia. Ele vai cumprir, aleluia. E Abraão vê tudo e começa: não, Senhor,
mas assim não, né? Aí ele pensa uma coisa, mas quando ele fala com o Senhor, ele fala outra coisa. Ele pensa uma coisa, mas ele diz outra coisa para o Senhor. Ah, Senhor, que viva Ismael. Mas Deus não falou em momento algum que seria Ismael. Em momento algum Deus falou que seria Ismael, aleluia. Talvez você pode até estar pensando que não vai mais acontecer, que não tem mais condições, mas Deus está dizendo, vai sim, aleluia, porque eu prometi. O tempo pode passar, mas eu não me esqueci do que eu prometi, aleluia, e vai cumprir, aleluia. O tempo passa, mas para Deus, irmão, não há tempo que impeça o agir de Deus. Aleluia, glórias a Deus. E Abraão pensa então uma coisa e diz outra para o Senhor. Ah, Senhor, que viva Ismael. Mas Deus diz, Abraão, o que você está dizendo? Aleluia, o que você está dizendo? Porque Deus sabe tudo, aleluia. E não é isso, na verdade, Abraão, eu estou dizendo que Saraí vai mudar o nome, vai ser Sara, aleluia. E a tua esposa te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, aleluia, glórias a Deus. E com ele, com Isaque, aleluia, eu estabelecerei a minha aliança, aleluia. A promessa era com Abraão, mas a aliança era com Isaque. A promessa na minha e na sua vida, aleluia, mas vai se cumprir na sua família, vai se cumprir na sua casa, vai se cumprir, aleluia, aonde você estiver, vai cumprir. Ele tem promessa contigo, mas a aliança pode ser, aleluia, com os seus, aleluia. A promessa é com Abraão, mas a aliança é com Isaque. Aleluia, glórias a Deus. Isso também a minha aliança, aleluia, que fiz contigo, Abraão, há 25 anos atrás, e será cumprida no tempo determinado. Que tempo é esse, Abraão? Nesse ano, ou seja, no ano que vem, aleluia, você vai ver, aleluia, que a promessa de Isaque vai cumprir, aleluia. Não importa, aleluia, quanto tempo, se não for aqui esse ano, pode ser o ano que vem. Aleluia, aleluia. Olha o que ele diz, aleluia. Ele fala assim para Abraão, né? No tempo determinado, no ano seguinte. Aleluia, ou seja, já está determinado o tempo, irmãos. Olha que maravilha. A promessa demora, mas o tempo já está determinado. Aleluia, glórias a Deus. Então, irmão, o tempo passa, aleluia, e a demora a se cumprir. É normal na nossa vida. É normal, aleluia. Você, com o tempo passando, a fé pode até esfriar. Você pode até pensar, não, acho que Deus deixou, né? Talvez Deus não vai mais fazer, né? Não vai cumprir. Mas não é como nós pensamos, não é como nós imaginamos, aleluia. Mas é e será do jeito que Ele disse que vai acontecer, aleluia. Como Deus já determinou. Quando Ele fala, irmão, quando Ele inicia um projeto, Ele conclui. Quando Ele inicia um projeto, Ele termina. Ele é o alfa, o ômega, princípio e fim, aleluia. Ele vela pela sua palavra, pela sua promessa, aleluia. E a Bíblia diz então, que ao tempo, aleluia, que Ele promete para Abraão, no 17, no capítulo 18, 3 anjos visitam Abraão, lá da sua casa, e os anjos dizem para Abraão, onde está Sara? Saraí está ali, e ele diz, num tempo de vida, voltarei aqui, e ela terá um filho. E Saraí ouve, só que Saraí também ri. Mas quando Saraí ri, não ri no pensamento, ela ri da boca para fora. E os anjos ouvem, ela está rindo. Ela pode até rir, pode até não acreditar, mas Deus não está preocupado com a fé dela, está preocupado com a palavra dele, aleluia, glórias a Deus. Ela pode até rir, não acreditar, mas o que eu falei, eu sou fiel para cumprir, aleluia. E Saraí ri também, irmãos, aleluia. Mas independente de Abraão ter rido no seu pensamento, Saraí ter rido da boca para fora, aleluia, mas a promessa e a aliança era na vida de
Isaac. Aleluia. E a Bíblia diz que Isaac nasce como prometido. Aleluia. Isaac cresce, irmãos, vai crescendo. E a promessa de aliança é com Isaac. E o próprio Deus que prometeu a Abraão, diz para Isaac, Isaac, quando tem 12, 13 anos, Deus disse para Abraão, Abraão, vá ao Monte Moriá e sacrifique o seu filho. Faz um sacrifício do Isaac a mim. Aleluia. Mas como pode? Depois de 25 anos, eu com 100 anos, nasce Isaac, o filho da promessa. Deus faz uma aliança com Isaac e agora eu vou matá-lo. Como pode, irmãos? Aleluia. Mas o Deus é fiel. E Abraão sai para sacrificar Isaac. Chega o Monte Moriá. A lenha está pronta. Quando vai sacrificar Isaac, Deus brada, dá uma voz e diz, não, Isaac, ô Abraão, não faça isso ao seu filho. Agora eu creio, aleluia, que você, aleluia, é um homem fiel. E Deus prepara um cordeiro e ali sacrifica no lugar de Isaac. Ou seja, pode vir o que vier, irmãos, pode acontecer o que acontecer, aleluia, as coisas adversas, em momentos difíceis, aleluia, mas pode ter certeza, tudo está no controle das mãos do Senhor. Tudo está no controle das mãos do seu Deus, aleluia. Pode achar, aleluia, que não vai mais acontecer, aleluia, que a promessa de Deus vai cair por terra, mas não vai, aleluia. Ele prometeu, já foi louvado aqui, né? O milagre é inevitável e vai acontecer, aleluia. É inevitável o que Deus diz, vai se cumprir, aleluia. Diz então que Isaac cresce. Isaac, aleluia, está na idade de 40 anos de idade. Aleluia. E Abraão diz para o seu servo Eliezer, Eliezer, vai na minha parentela e busca a Isaac uma esposa. Aleluia. E Eliezer sai da terra e vai em busca de uma esposa para Isaac, aleluia. E Eliezer ora ao Senhor, dizendo, Senhor, prepara uma esposa para Isaac. E Eliezer ora, aleluia. E quando adentra a cidade, como Eliezer orou, Deus preparou uma jovem, aleluia, que chegou no momento que ele acabou de orar. Deus prepara essa jovem, faz de acordo como ele orou. Senhor, se a jovem que chegar, oferecer, aleluia, água e dar a mim aos meus camelos, aleluia, essa será a esposa escolhida. E lá vem Rebeca, quando ele entra na cidade, e lá vem Rebeca, aleluia, e se abaixa, oferece água, dá os seus camelos, aleluia, e Deus cumpre o que Eliezer orou. Aleluia. Então vem Rebeca, a escolhida para ser esposa de Isaac. E Eliezer leva, aleluia, Rebeca até Isaac. E os dois se casam. Aleluia. A promessa de Deus está viva, está se cumprindo na vida de Isaac. Aleluia. Mas a Bíblia diz, irmão, aleluia, que Rebeca tem um problema. Rebeca é estéril. Rebeca é estéril, aleluia. Mas como Deus faz uma promessa, aleluia, de ser pai de uma multidão, ser uma multidão imensa de pessoas, ser uma multidão de pessoas como as estrelas do céu, aleluia. E Deus escolhe uma família de estéril. Aleluia. Por que estéril, irmão? Para dizer, Senhor, o que eu faço é o impossível. Para todos crer, aleluia, que o que eu faço, homem não faz. O que eu falo, eu cumpro, eu velo pela promessa. É estéril, mas eu abro madre. A porta é fechada, mas eu abro a porta. É impossível, mas eu realizo, aleluia. Não importa, aleluia, o tempo que seja, porque eu sou fiel com a minha palavra. É estéril, mas eu vou cumprir. Vai ser pai de multidão. E Rebeca é estéril. Rebeca é estéril. O que vai acontecer? Vamos orar. Creio que Isaac clamou, Isaac orou, aleluia. E a Bíblia diz que Rebeca então dá à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E Esaú e Jacó crescem, aleluia, juntos.
acontece algumas coisas. Esaú, que nasceu primeiro, vende a primogenitura para Jacó, e Jacó é obrigado a sair correndo, com medo do seu irmão. E a sua mãe, aleluia, ajuda ali e fala: vai para a minha parentela, e lá, aleluia, você vai ficar escondido lá. Aleluia. E quando Jacó chega na terra da parentela da sua mãe, encontra com Ló, irmão da sua mãe. Ele vai trabalhar, aleluia, com seu tio, aleluia. E ali a Bíblia diz que Jacó, aleluia, se encanta por Raquel. Jacó se encanta por uma jovem chamada Raquel. E essa jovem tem uma irmã mais velha chamada Lia. Aleluia. E seu sogro Ló fala: trabalha 7 anos que eu darei Raquel para você se casar com ela. Aleluia. Então Jacó trabalha 7 anos, aleluia. Mas Lia era a filha mais velha e não poderia casar a filha mais nova primeiro. Aí Ló, o seu sogro diz: não pode ser assim, você vai ter que se casar com Lia. Fala: e agora? Ele trabalhou, aleluia, e se casou com Lia. Aleluia. Eu disse que ele trabalhou mais 7 anos, aleluia, para poder se casar com Raquel. Ele trabalha no total 14 anos para poder se casar com Raquel. E a Bíblia diz que Lia todo ano dava um filho para Jacó. Lia dava filhos para Jacó todo ano. E Raquel, nada. E Raquel, nada. Por quê, irmão? Raquel era estéril. Aleluia. É Deus trabalhando no impossível. É Deus fazendo, aleluia, o povo crê, aleluia, que Ele realiza somente o que o homem não pode, Ele pode. O que o homem não faz, Ele faz, aleluia. Para crer num Deus que tem todo o poder, aleluia. E Raquel era estéril. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus abre a madre de Raquel. E Raquel então dá luz a José. José, o filho amado de Jacó. Aleluia. E por que José, irmão? Porque José tinha uma promessa para poder sustentar o povo de Israel. Aleluia. Promessa feita há 25 anos a Abraão. Aleluia. E o tempo vem se passando, mas a promessa continua de pé. O tempo vai passando, mas o Deus não muda. O tempo vai passando, mas Deus nunca falha. O tempo vai passando, aleluia, mas é o mesmo Deus que prometeu. O tempo vai passando, aleluia, mas a promessa continua de pé. O tempo vai passando, mas Deus ainda vela pela palavra. O tempo passa, a circunstância vem, a dificuldade vem, mas Deus continua trabalhando ao meu e ao seu favor, aleluia. Não importa o que aconteça, creia na palavra que Deus prometeu, que Ele é fiel para cumprir, aleluia. É Bíblia que Jacó então tem um filho José, e José vai para o Egito. Todos conhecem a história. Jacó vai para o Egito, ali o povo de Abraão fica ali cativo 430 anos, aleluia, como escravo no deserto, aleluia. Mas como pode, irmão, Deus escolher família de estéreos para cumprir a promessa que seria incontável a geração de Abraão? Seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. Para mim, para você, teria que ser uma mulher fértil, teria que ser uma mulher que daria filhos todo ano, aleluia. Mas para Deus não, irmãos. É estéril que Ele faz cumprir palavra. É pela estéril que Ele gera filho. É pela estéril que Ele gera a promessa. É pela estéril que Ele faz a obra. É pela estéril que Ele cumpre com a promessa, aleluia. Então não espere, aleluia, de Deus aquilo que para nós é comum. Não espere de Deus aquilo que para nós é o correto. Não espere de Deus aquilo que para nós é o certo. Porque para Deus, aleluia, é somente o impossível que Ele age na minha e na sua vida. Então Deus trabalha assim, irmão. Deus trabalha no mais difícil, no impossível. Não é como você pensa, aleluia, mas como Ele diz, é do meu jeito, é no meu tempo. Não preciso de circunstâncias favoráveis para cumprir com a minha palavra, para cumprir com a minha promessa, aleluia. Por isso Ele escolheu você, a sua casa, a sua família. Parece difícil, complicado, mas é lá que Ele trabalha, é lá que Ele faz, é lá que Ele cumpre com a promessa na vida da sua vida.
A minha família é complicada demais, é muito difícil, aleluia. Mas é lá que Ele gosta de trabalhar, é lá que Ele vai fazer, aleluia. É lá que Ele vai transformar, é lá que Ele vai libertar, é lá que Ele vai curar, é lá que Ele vai fazer a obra, aleluia, que Ele prometeu a ti, aleluia. Aleluia. Se Ele prometeu, irmãos, é o carro, não se preocupe, Ele vai te dar. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar nada. E quem disse que você precisa? Quem disse que você precisa? Aleluia. Você não precisa, porque dele é a prata, dele é o ouro, aleluia. Quando Ele dá, Ele abre a mão e não tem miséria. Quando Ele estende a mão, aleluia, ninguém pode impedir a mão do Senhor. Ele não tem a mão encolhida, nem os ouvidos agradáveis que não possa te abençoar. Aleluia. Mas eu quero um imóvel, não importa. Deus pode preparar um imóvel para você. Ah, não tem condições, mas Deus faz ter condições. Aleluia. Ah, eu quero emprego naquela empresa, não se preocupe, não tem vaga. Ele abre porta, não tem porta. Aleluia. É no difícil que Ele opera, é no impossível que Ele faz, aleluia. Porque o que é fácil para mim e para você, nós fazemos. Aleluia. É assim que Ele faz, irmão, para cumprir uma palavra, aleluia. Então este povo escolhido, irmão, é um povo que foi separado por Deus, amado de Deus, onde Ele mesmo permite que fique ali cativo no Egito, mais 70 anos na Babilônia. Não importa o que aconteça, mas Ele nunca abandonou o seu povo. Ele nunca deixou de cumprir com a sua palavra, aleluia. Ele esteve sempre presente, guardando, cuidando, velando pela promessa. Aleluia. Então creia, irmão, Ele nunca te deixou, aleluia. Ele nunca vai te abandonar, aleluia. Ter promessa, irmãos, é ter fé. Ter promessa é ter confiança. Ter promessa é ter fidelidade. Ter promessa é ter fé. Ter promessa é ter obediência, aleluia. Paciência para esperar o tempo da promessa. Há tempo determinado para todas as coisas. É o que nós lemos no Eclesiastes 3, no começo do culto, né? Aleluia. Na luta, na própria adversidade, no vale, não importa, irmão, no deserto, Deus sempre está conosco, aleluia. Através de ti Ele vai cumprir toda a sua palavra, toda a sua promessa, aleluia. Ele não ama primeiro que se arrependa, aleluia. Mas Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje será eternamente, aleluia. Ele não se arrepende, Ele vai cumprir o tempo determinado na minha e na sua vida, aleluia. Creia, irmãos, aleluia, que para você pode estar difícil, pode ser que acha que não vai mais acontecer, que é impossível, aleluia, mas pode ter certeza, o Deus do impossível começa a cumprir a promessa na minha e na sua vida, e já tem o tempo determinado, aleluia. No tempo determinado Ele vai cumprir. É esse ano? Não sei. O ano que vem? Não sei, mas Ele vai cumprir no tempo determinado na sua vida, na sua casa, no seu, na sua família, no seu trabalho, aonde seja, irmão, vai se cumprir em nome de Jesus. Só quem crê, pode falar para o Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Amém. Assim como começou, vamos encerrar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos encerrar com o Pai Nosso. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Como é o nome do irmão aí? Oswaldo. Primeira vez que vem aqui? Primeira vez que o irmão está aqui? Primeira vez? Amém. Quadrangular? Quadrangular. Ah, evangelho quadrangular. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Vamos receber o irmão? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Nós te amamos. Volte sempre em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Creia nessa palavra, irmão. Amém. Creia nessa palavra. Não tem tempo, não tem idade para o Senhor cumprir na minha, na nossa vida a promessa dele. Amém. Creia, né, que Deus é fiel com a sua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então amanhã é reunião de obreiro na Norestão, é isso? Não. Adoração?